João Cássio nasceu em São Paulo, mas se radicou em Apucarana, onde tem se dedicado ao jornalismo e à produção cultural há quase 20 anos. Já recebeu prêmios da Academia de Letras de Maringá, da Secretaria Estadual de Cultura e da própria Unespar. 2 anos após seu último lançamento, Fora da Matrix, A Arte de Viver à Margem do Sistema, pela editora Chiado, Cássio acaba de publicar O Novo Mundo, uma distopia ambientada na cidade de Apucarana. A ideia é mostrar que não é preciso olhar para longe para sentir o impacto de uma grande transformação. Às vezes ela acontece na rua em que a gente mora. Tudo isso sem perder o romantismo e nem a aventura, afirma João. O Novo Mundo é resultado de observação e estuda. Segundo o jornal Folha de Londrina, o enredo é marcado por dilemas e perguntas que dialogam com o presente. Após um grande evento que transforma completamente Apucarana como a conhecemos, a protagonista Mariana é obrigada a arriscar a própria vida percorrendo do Belvedere ao núcleo João Paulo para tentar salvar quem mais ama da morte. A ficção traz uma liberdade que às vezes a realidade factual não permite. É uma maneira de falar sobre o que está diante dos nossos olhos, mas que preferimos não enxergar, explica o autor. De acordo com matéria publicada também no T-Online, trata-se de uma obra de ficção que transforma a Apucarana em pesadelo distópico. Diferente da utopia, que descreve sociedades ideais, a distopia expõe realidades opressivas, marcadas por colapso social, controle excessivo, degradação ambiental ou tecnológica e a perda de liberdades. Clássicos como 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Ray Bradbury, mostram como esse gênero pode provocar reflexão e estimular mudanças. Para Cássio, esse tipo de narrativa pode ajudar as pessoas a pensarem sobre as escolhas que fazemos hoje e como elas moldam o amanhã. Não é só sobre temer o futuro, mas sobre enxergar caminhos para transformá-lo. A história, cheia de reviravoltas, acontece em cenários familiares de Apucarana e região, o que torna essa experiência de leitura ainda mais inquietante. A obra chega ao público em 3 formatos: livro físico de bolso, audiolivro e versão digital em PDF. A proposta é oferecer ao leitor liberdade para escolher a experiência que mais se adapta ao seu ritmo e estilo de vida. O projeto do livro foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, FENAB, através do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Prefeitura de Apucarana. Vamos receber agora o escritor João Cássio. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a apresentação da professora Cláudia. É um prazer realmente estar aqui com vocês nessa noite. E meu nome é João Cássio, como ela bem apresentou, e hoje eu vou falar a respeito de distopia, de como as distopias elas interferem na nossa realidade, e também apresentar o meu livro, O Novo Mundo. Não sei se vocês já tiveram a experiência de, enquanto estavam pensando em alguém, de repente ou a pessoa te mandar uma mensagem, ou então você vê a pessoa na rua, ou então você está pensando em algum assunto e de repente o assunto que você está pensando é o que passa na televisão. Existe ainda uma experiência ainda mais intensa, que é quando você sonha com alguma coisa e algum elemento desse sonho, ele aparece na sua vida real. O psicanalista suíço e médico, o Carl Gustav Jung, ele descreve essas coincidências significativas como sincronicidade, que é uma coincidência entre uma ideia, algo interno, com algo que acontece no exterior. Daí você pode estar se perguntando por que eu estou falando de sincronicidade, um termo filosófico, psicanalítico, numa palestra sobre literatura. Mas a sincronicidade, além de explicar um pouco desse fenômeno
da coincidência entre algo, uma ideia do autor e algo que acontece na vida, ela também é um fator muito importante na minha vida e, como vocês vão ver, reflete na minha obra. E também tem muito a ver com o que eu estou fazendo aqui hoje na Unespar e que vocês estão participando. Mas, para vocês entenderem o contexto disso, eu vou contar um pouquinho, rapidamente, da minha história. Aquele cara ali, ó, que está com a Glaucia, parecendo um hippie, é eu com mais ou menos uns 14 anos. Nessa época, uma tragédia, ela mudou a minha vida. Não sei se vocês lembram da banda Mamonas Assassinas. A época que eles morreram, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e eles pegaram muito forte a minha geração, porque a gente era criança, e aquelas letras irreverentes deles fazia a gente dar muita risada. E de repente, de uma hora para outra, a banda sofreu um trágico acidente, né? Eles bateram o avião na Serra da Cantareira, e ficou um vazio muito grande na minha geração. Que no meu caso, eu comecei a preencher esse vazio através das minhas próprias letras de música, né? Com o tempo, eu, além de me dedicar às músicas em si, eu comecei a prestar atenção nas letras mesmo, né? A ponto de gostar de escrever, participar de concurso, e desde muito cedo eu tiro bons lugares em concursos, venço concursos desde a escola até a faculdade, e disso nasceu a decisão de eu fazer jornalismo, que é aquela segunda foto ali. Eu sou esse carinha de boné ali, do meu lado está a Silvia Vilarinho, a Liz Cato, que são jornalistas aqui da cidade, da região, e o saudoso Renato Gonçalves, radialista, que dava aulas pra gente. Bom, trabalhei em vários veículos de comunicação aqui da região, trabalhei na Tribuna do Norte, trabalhei no Correio do Vale, em rádios também. Só que, por volta de 2016, começou a pulsar no meu peito a vontade de buscar algo que daria sentido para mim, para a minha vida, né? Eu tinha acabado de ser promovido para um cargo importante na imprensa, que eu seria obrigado a deixar de me dedicar à literatura e à música também. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu saí do emprego que eu estava, assumi uma assessoria de imprensa, que é um trabalho um pouco mais leve, e comecei a dividir a minha atenção. E em 2017 eu tomei uma decisão ainda mais drástica, a de sair do Paraná e de me mudar para São Paulo. E essa terceira foto sou eu em cima do Sesc Paulista, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista é essa com a ciclovia vermelhinha embaixo. Cheguei na cidade de São Paulo com aquele velho sonho, né, de ser reconhecido, aquela ilusão de começar a tocar nos barzinhos, nos barezinhos, tem que cuidar com o português, de ser encontrado por alguém de uma gravadora que pavimentaria o meu caminho ao sucesso, né? Doce ilusão. E eu comecei a fazer esse caminho. Eu lembro de uma experiência importante, um barzinho chamado Nova Era. Fui lá pedir uma oportunidade, o dono do bar concedeu, e eu fui cobrir o intervalo de um músico que estava tocando lá. Ele fez a primeira parte, eu toquei os meus Raul Seixas lá, os meus Pink Floyd, e depois entreguei meu cartãozinho para o dono do bar, na esperança dele me chamar para continuar a tocar no bar. Um convite que nunca mais aconteceu. Isso é uma coisa que realmente faz com que os artistas sintam, né? O artista é aquele que se abre, que doa o seu coração, que está 100% vulnerável. E qualquer reação que vem do público, o artista ele potencializa muito isso. Uma rejeição é muito potencializada. Da mesma forma que um aplauso, ele também gera muita alegria. E esse convite nunca mais veio. Mas daí eu entendi e já chego no ponto da sincronicidade. Um ano depois, eu fui a esse mesmo bar, dessa vez com alguns amigos, e eu percebi que aquele mesmo artista para o qual eu estava abrindo o show, ele estava lá novamente tocando. E 80% das músicas que ele estava tocando era exatamente as mesmas que ele tocou um ano antes. E eu pensei, no Brasil aconteceu tanta coisa nesse intervalo de tempo,
A gente teve presidente preso, teve até começar a ter notícias de avistamento de OVNIs, teve, porém, as canções, os refrões eram os mesmos. Ou seja, a cultura estava estática. E eu pensei, será que é isso que eu quero? Né? Tocar cover é uma delícia, todo mundo canta junto. Né? O João sabe bem o que é, ele é músico também. Porém, no meu coração vibrava outra coisa. Eu comecei a gostar de música pelas músicas autorais. E nesse momento, essa coincidência significativa, eu tive um insight. Falei, não, eu não quero mais tocar cover em barzinho, eu vou trabalhar com as minhas canções. Porém, assim como eu, imagino tanto de gente numa cidade como São Paulo que tem esse mesmo sonho. Como eu vou fazer para chamar a atenção das pessoas? Foi daí que eu tive a ideia de começar o projeto do zero, que significa mostrar para as pessoas que é possível realizar um sonho numa cidade como São Paulo, começando praticamente do zero. Então eu concebi a ideia, ia filmar toda a minha trajetória e depois ia transformar isso em algum produto. Como que eu ia fazer isso? Pesquisando, eu descobri que os hostels, que são os albergues, eles aceitavam, eles concediam estadia em troca de trabalhos ali dentro do próprio hostel. E eu comecei a preparar o café da manhã e já não precisava me preocupar onde morar. Ao mesmo tempo eu precisava de dinheiro. E daí está a quarta foto da série, que é eu tocando mais uma vez na calçada da Avenida Paulista, passando o chapéu. Esse projeto ele durou aproximadamente 3 meses, e quando ele terminou, eu pensei o seguinte, bom, nesse meio tempo eu conquistei algum público com essa série e com as músicas que eu estava tocando e gravando. E eu descobri que existia uma artista, uma cantora nos Estados Unidos, que ela dispensou qualquer ajuda governamental, dispensou também contatos com grandes gravadoras, e o relacionamento dela era diretamente com o público. Então ela conseguia os financiamentos dela através do público que gostava do trabalho dela. Falei, vou testar isso para mim também. Então eu lancei um financiamento coletivo, um crowdfunding, para lançar o meu primeiro EP com músicas autorais. Consegui o valor suficiente para gravar 3 músicas. Gravei as músicas, marquei o lançamento, só que isso já era final de 2019. E vocês se lembram o que aconteceu no final de 2019, começo de 2020? Exatamente. A pandemia. O lançamento ele até aconteceu, mas foi muito aquém do esperado. E eu não sei se vocês sabem, né, vocês são estudantes de letras, vão trabalhar com cultura inevitavelmente. A cultura é o primeiro setor que colapsa quando tem alguma crise, seja ela financeira ou uma crise generalizada, como foi a questão da pandemia. O custo de vida em São Paulo ele ficou extremamente alto. Eu perdi todos os meus trabalhos e não teria como dar sequência, a sequência que eu planejei. Então a solução foi voltar para o Paraná. Eu me mudei para Londrina, com muita fé no coração, porque eu só tinha promessas. E ali começou uma nova fase. Era uma época, não sei se vocês se lembram, era uma época que estava com isolamento social, as pessoas estavam com máscara, existia de certa forma uma repressão das guardas municipais que não deixava as pessoas circularem normalmente. Eu mesmo fui repreendido por correr com a máscara abaixada no centro de Londrina. As pessoas estavam com medo e houve uma migração maciça para dentro das redes sociais. Mas nessas grandes crises também surgem algumas oportunidades. Foi mais ou menos nessa época que uma amiga aqui de Apucarana me avisou que estava havendo um concurso de literatura em Maringá, promovido pela Academia de Letras de Maringá. E eu já tinha alguns textos, escrito algumas crônicas, já tinha publicado algumas coisas,
E eu resolvi participar. Submeti a minha primeira crônica, depois juntei outras crônicas e levei para a editora Chiados Originais, e também esse prêmio memorial de vivências, que foi lançado pela Secretaria de Estado do Paraná, em parceria com a Unespar, também abriu um edital. Eu consegui, foi um grande sinal, eu consegui a premiação na Academia de Letras, consegui a aprovação dos meus originais e também fui o único apucaranense, né? Na época eu estava em Londrina, mas eu já tinha me mudado na época desse prêmio, já tinha saído de Londrina, já estava aqui em Apucarana, fui o único apucaranense que venceu esse prêmio Memorial de Vivências, razão pelo qual eu considero sincrônica a minha presença aqui hoje, porque além de lançar o meu segundo livro na mesma instituição que me concedeu esse prêmio, o fato de eu ter voltado para o Paraná possibilitou uma presença mais próxima com meu filho, possibilitou eu conhecer a minha namorada, e também hoje é o meu aniversário que eu estou passando aqui com vocês. Obrigado. Nesse mesmo período em que houve essa premiação, houve também essas frustrações, eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ouvir um audiolivro de uma obra que foi certamente a obra que mais me marcou em toda a minha vida. É uma obra que simplesmente não te dá saída. Alguém já leu aqui 1984, do George Orwell? Se pudesse, como que é o seu nome? Pamela, se pudesse definir em uma palavra essa obra. Angustiante. Olha, não encontraria palavra melhor para defini-la. Porque à medida que eu ia lendo, é uma obra assim que até te dá uma esperança. É uma sociedade totalmente controlada. A vigilância ela está presente 24 horas do tempo. Né? Não havia celulares. A obra, apesar de se chamar 1984, ela foi escrita no ano de 1949. Então ela imaginava esse futuro distópico para o ano de 1984. Por isso que ela leva esse nome. Então, nas casas de todas as pessoas, haviam TVs, mas as TVs não apenas transmitiam programação. Elas também tinham uma câmera que retratava tudo o que estava acontecendo nas casas das pessoas e enviavam para uma central, que é o chamado Grande Irmão, chamado Big Brother, que hoje dá nome a um programa, né, que passa no mundo inteiro. Além disso, os próprios filhos, eles eram educados para denunciar os pais que saíam da linha determinada pelo partido, que era não questionar nada, de estar sempre feliz, tudo o que acontecia de ruim, logo era jogado numa máquina que triturava os acontecimentos ruins, então a história era constantemente reescrita para sempre mostrar que algo bom estava acontecendo naquela sociedade. Tinha uma língua, ele chamava de novilíngua, é uma língua com pouquíssimas palavras, porque quanto menor o seu léxico, menor é a sua capacidade de expressão, logo o seu cérebro ele pensa com menos qualidade. Então, se você controla a quantidade de palavras que uma pessoa tem, você também está controlando até onde ela consegue ir com o seu pensamento. Isso é chamado de novilíngua. E também o controle da história, que é quando alguma coisa que o partido dizia que ia acontecer, por exemplo, não acontecia, eles pegavam aqueles relatos e queimavam, trituravam, para que apenas as coisas que davam certo fossem passadas para o público. Esse foi de longe o pior que eu li. Tem até, eu vou dar um pequeno spoiler, mas isso não vai estragar a leitura, que é bem mais rica. Tem um momento que até te dá uma esperança, porque o Winston Smith, ele conhece uma mulher. E essa efervescência da paixão fala, não, esses dois vão fazer uma revolução.
eles se encontram, eles se escondem para se encontrar fora do alcance do partido, mas essa expectativa ela é frustrada cruelmente. Mas, além de 1984, a gente tem 2 outros grandes clássicos do gênero distopia. Também muito conhecidos, cantados em músicas, influenciaram vários filmes. O primeiro é o admirável Mundo Novo, de 1932, do Aldous Huxley. Esse livro ele vai para um caminho um pouco diferente do Orwell, aliás, totalmente diferente. Ao invés de reprimir diretamente, através das forças de segurança, através do partido, o universo de Admirável Mundo Novo, ele anestesia as pessoas através dos prazeres corriqueiros da vida. Então, o entendimento é que, se você não se sentir frustrado, você não vai lutar para mudar a sua realidade, você não vai fazer revoluções. Então, quando uma pessoa demonstra o menor sintoma de frustração, eles dão, por exemplo, uma bebida que chama soma, a pessoa toma soma e fica artificialmente muito feliz e não reclama mais da vida. Para vocês terem uma ideia, até a vida íntima das pessoas é controlada, porque eles entendem que uma conexão genuína entre 2 seres humanos vai fazer com que essas pessoas transcendam essa prisão do sistema e vão criar ali uma realidade própria entre eles. Eles vão construir um sonho diferente do que aquilo que está acontecendo. Então é obrigado por lei que as pessoas não fiquem muito tempo umas com as outras. Então, se todo mundo é obrigado a transar com todo mundo, não é bem obrigado, mas se você está há muito tempo se relacionando com uma pessoa, logo já levanta a antena e você já é obrigado a fazer uma espécie de rodízio social ali. Além disso, não existe mais partos humanos. Os bebês são gerados em laboratório. Exatamente para não ter esse vínculo, essa conexão entre a mãe e o filho. E sempre que acontece alguma situação dessa, a pessoa pode até sofrer punições que vai da prisão até a morte. E o terceiro clássico das distopias é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um filme, é uma sociedade onde os livros são proibidos e queimados, enquanto a população é mantida entorpecida por entretenimento superficial e constante. As pessoas são induzidas a verem telas o tempo todo. Os bombeiros, eles existem não para apagar os incêndios, mas pelo contrário, para incendiar as bibliotecas. Sempre quando houver uma casa com livros, há uma denúncia, as casas já são totalmente preparadas para não pegar fogo, então os bombeiros chegam e provocam um incêndio nas obras, deixando as pessoas apenas a única saída de ficar naquelas telas com conteúdos rápidos. E uma curiosidade, esse nome Fahrenheit 451, Fahrenheit é uma medida de calor, e Fahrenheit 451 é o ponto de ebulição que faz uma página de um livro queimar. Essas 2 obras, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa, acho que é isso mesmo. Essas 2 obras, elas ainda deixam uma margem de escape para as pessoas, ao contrário do 1984. Bom, com base nessas 3 obras clássicas, a gente já pode definir o que é uma distopia. Distopia, do grego, ela traz o dis, que é uma coisa ruim, é uma coisa má, é uma coisa doente. E utopia, que vem de topos, que significa lugar. Então, as distopias são histórias que se passam em lugares ruins. Elas mostram geralmente controle social, com vigilância constante, censura, punição de dissidentes, degradação humana, como supressão das emoções, alienação e isolamento, perda de identidade,
tecnologia desumanizadora, como tecnologia como ferramenta de controle, dependência tecnológica, manipulação genética e biológica. Olhando essas características, a gente pensa, ainda bem que é só ficção, né? Ainda bem que só existe no mundo dos livros, dos filmes, Matrix, Black Mirror, tudo distopia, né? Só que não. Olha algumas notícias tiradas de fontes como G1, Jornal da USP. Deixa eu ver se dá para baixar aqui. Ah, não. E esse daqui, se eu não me engano, é do El País. Reconhecimento facial e vigilância em massa no Brasil. Reconhecimento facial se espalha pelo Brasil e levanta debate sobre segurança, privacidade e viés racial. Muitos desses algoritmos foram treinados apenas com imagens de pessoas brancas, dificultando o reconhecimento de pessoas negras, indígenas ou asiáticas, alerta um professor da universidade. Esse viés pode levar a erros graves, como prisões injustas. Além disso, tem a questão da privacidade. Nenhum de nós, a grande minoria das pessoas é criminosa, vocês concordam? No entanto, esse sistema, ele possibilita que todo mundo, que os membros do poder tenham acesso ao que uma totalidade das pessoas que passam por essas câmeras estão fazendo. E tem coisas que é da sua privacidade. Nós queremos que a nossa privacidade seja invadida pelo controle estatal? Telas das redes sociais. Esse caso aqui, esse primeiro caso, casa muito bem com 1984. Esse segundo, telas das redes sociais contra a leitura. Hábito de leitura no Brasil perde espaço para redes sociais e para o ritmo da vida moderna. De acordo com o relatório, a falta de tempo, o desinteresse pelo hábito e a preferência por outras atividades, como consumir conteúdos nas redes sociais, são os principais fatores que distanciam as páginas das pessoas. Ou seja, não estão se queimando livros, já se queimou muito na história, né? Hoje em dia já não se tem tantas notícias, porém a indução a consumir nas telas os conteúdos rápidos é evidente. Além do que, com a pandemia, a migração da vida para o digital está cada vez mais intensa. E hoje, cada vez mais, os livros digitais estão sendo incentivados. Imagina se um grande magnata, um bilionário como o Jeff Bezos, da Amazon, resolve colocar critérios para as pessoas acessarem os livros. O conhecimento ele fica retido. Você só pode conhecer se você tiver uma ação num certo padrão. Isso casa muito bem com o livro do Ray Bradbury, o Fahrenheit 451. Finalmente, olha, por uma incompetência minha, eu não estou conseguindo abaixar. Mas o que está dizendo aí é que autoridades médias, esse cara é um médico que cuida de câncer, de oncologista, e com base nas novas pesquisas genéticas, ele já vê a possibilidade de se começar a editar as células do corpo humano para que a gente deixe de tenha menos susceptibilidade a certas doenças, como o câncer. Então, através dessa edição genética, digamos assim, os organismos podem ficar mais fortes. Mas o que ele questiona é o seguinte: a saúde, ainda mais a saúde de ponta, é algo caro. Não é todo mundo que tem a capacidade de bancar grandes tratamentos de saúde. Agora, você imagina uma genética dessa, qual não vai ser a minoria que vai poder ter acesso a isso? O que ele questiona é que a gente esteja criando uma elite, entre aspas, com superpoderes, em detrimento de uma classe mais empobrecida que não tem direito à saúde. Esse é o questionamento dele. Se vocês quiserem, depois eu deixo o link, assim como as outras, todas têm o link para vocês verificarem. E essa questão da genética está presente no Admirável Mundo Novo. Dentro desse contexto, o meu livro, esse livrinho aqui de bolso, chamado O Novo Mundo,
ele se enquadra dentro dessa tradição distópica, só que a diferença dele é que todas as distopias clássicas, elas acontecem em grandes centros, né? E pela primeira vez, pelo menos que eu tenho notícia, uma distopia está acontecendo no norte do Paraná, mais especificamente em Apucarana. Na cidade acontece um grande evento. A Cláudia ela deu um resumo até melhor do que eu trouxe aqui, que colapsou a normalidade e a jovem Mariana abandona o seu refúgio rural para retornar à cidade devastada. Então, acontece um evento, a Mariana não saía da cidade há 3 meses, a cidade está totalmente no escuro, né? Então ela tem que sair de dia, lógico, levando o pai dela para um tratamento médico. E no caminho, ela se defronta com a realidade, com aquilo que está acontecendo mesmo em Apucarana. Então ela sai de um sítio, né, de uma propriedade rural, ela passa pelo Belvedere, passa ali pela Minas Gerais, entra pela rua Najib Daer, que é uma rua de saúde, sobre saúde, né? Lá está uma situação realmente degradante. Chega no hospital, eu não cito nomes, mas a gente sabe que é o Hospital da Providência. Está uma situação socialmente muito duvidosa, onde os poderes ali... Você acha que todo mundo vai ser atendido com isonomia numa situação dessa? Depois do hospital ela passa pelo João Paulo, e daí coisas surpreendentes começam a acontecer. Por que o Novo Mundo se enquadra como distopia? É uma sociedade em ruínas, após um evento catastrófico, controle e opressão, novas estruturas de poder que emergem, criando sistemas de controle que limitam a liberdade individual, muita crítica social e um impacto mais direto, trazendo o impossível distante para a realidade próxima do leitor, que essa questão, ela debate muito essa questão familiar, né? Porque quando está tudo normal, nem sempre a gente dá a devida atenção para as pessoas que estão mais próximas. Daí quando um risco iminente de vida se apresenta, que a gente vai começar a prestar atenção em coisas que antes não eram tão atentadas, né? E aqui eu vou comentar um pouco, resumidamente com vocês, como foi o processo de produção desse livro. Todo livro... Alguém já teve a experiência de começar a escrever, pelo menos esboçar, colocar no papel? Como que é seu nome? Os dois, né? Vitor, você chegou a concluir seu livro, Vitor? Livro não. Quando eu comecei a tentar escrever um livro, eu percebi que eu tinha muito planejamento para estruturar uma história que prendesse e que me mantivesse com vontade de continuar. Sofreu? É um sofrimento. É um sofrimento, porque a ideia, como se apresenta na mente, é maravilhosa. Você planeja até a reação das pessoas. Só que quando você vai transformar esse ente abstrato, que é uma ideia, numa coisa física, concreta, você vai precisar de palavras, você vai precisar de ter um vocabulário amplo, e você vai precisar também de inúmeras histórias na sua mente também, para você encontrar caminhos para dizer aquilo que você quer dizer, né? A cultura é exatamente isso, em linhas gerais. Quem tem mais historinhas na cabeça, tem mais cultura. Então, começou com uma ideia na minha cabeça. Eu até submeti, virou um conto, eu submeti esse conto para um edital, o conto passou, mas o edital não virou. Daí surgiu uma outra oportunidade, eu ampliei esse conto e transformei numa noveleta, que se diz, que é o intervalo entre o conto e a novela. Depois do processo, existe uma fase difícil, você consegue, pronto, é isso. Se eu não consigo mais, existe a fase do desapego, porque cada vez que você for ler, você vai querer mudar alguma coisa, não é, Cláudia? A Cláudia já escreveu também. Eles todos, viu? Todos, né? Escreveram como? Todo primeiro ano, quase obrigado. Quem teve problema com desapego do texto? É difícil.
Tinha que mudar. Agora experimentem escrever, depois de esperar mais ou menos uns 2 meses e reler a obra. Daí você vai ver que tem coisa que você não quis dizer. Às vezes os personagens eles começam a querer tomar caminhos próprios. Você planejou uma coisa para um personagem, mas ela tem um temperamento diferente. Quem falava muito isso era o Jorge Amado. O Jorge Amado ele já vinha com a história pronta. Ele falou, mas de repente os personagens se rebelam comigo e eu vou ter que seguir eles. E ele seguia os personagens. E eu gosto muito do estilo do Jorge Amado. Uma escrita muito clara. A passagem de tempo que ele coloca também é muito interessante. Terminado esse processo de desapego, tem escrita e revisão. Nesse caso foi eu mesmo que fiz. E depois tem a parte de diagramação, que é você contratar um outro profissional, que ele vai pegar os arquivos do Word e vai colocar nas margens certas. Esse livro ele tem algumas imagens. A única coisa que eu fiz com IA foi imagens. Porque eu achei muito caro Não é caro, cara. Não vamos desvalorizar o trabalho dos caras. Não é caro. Estava aquém da minha possibilidade orçamentária o trabalho deles. Então, para dar mais verossimilhança, eu peguei algumas fotos e transformei, coloquei os personagens ali dentro. Outra ilusão, gente. Quem acha que com inteligência artificial você vai escrever uma boa história, está muito enganado. Dá para perceber que aquilo não tem as nuances humanas ali. É muito fácil perceber, porque tem padrões de escrita, de estilo. Ainda mais, você não vai enganar o professor, por exemplo, com um trabalho feito totalmente com IA. Pelo menos a configuração atual da IA, ela não permite isso. Se você fazer uma leitura apurada, você encontra. E agora, além de tudo isso, eu também fiz um trabalho como copywriting. Eu estudei copywriting para, além de tudo, fazer a divulgação do meu próprio livro. E daí sim, eu abusei de IA. O texto foi meu e algumas imagens para mostrar como seria a Apucarana distópica. Isso a IA é maravilhosa. Você faz a igreja lá meio que desmoronando, dá para viajar bastante. E eu mesmo fiz a propaganda que foi para o ar e ainda está no ar, mas eu vou mostrar para vocês como ficou. Já pensou se tudo que você acredita, de repente desmorona? E não lá longe, aqui em Apucarana. Se a sua cidade virasse um campo de batalha e você não pudesse confiar em ninguém, você sente isso também? Essa sensação estranha de que algo está errado, mas ninguém fala nada. Vivemos anestesiados. O sistema ensina a obedecer. Mas e quando o chão começa a rachar? Talvez a verdade não esteja nos jornais, nem nos discursos. Talvez ela se esconda numa história de ficção. Ficção é onde a verdade se revela, quando ninguém mais tem coragem de contar. O Novo Mundo, um livro diferente. A primeira distopia passada aqui, no nosso chão. Uma história que vai mexer com sua cabeça e com sua fé. Mariana está cercada, a cidade está em ruínas. Ela precisa escolher. Se entrega ao medo ou enfrenta tudo por quem mais ama. João Cássio é jornalista há 20 anos, premiado pela Academia de Letras de Maringá, Unespar e Governo do Paraná, e autor de Fora da Matrix, lançado por editora portuguesa. Agora, com o apoio do Ministério da Cultura, Prefeitura de Apucarana, através da PNAB, João Cássio lança a sua obra mais impactante, O Novo Mundo, a primeira distopia ambientada em Apucarana. O Novo Mundo é um livro do gênero distopia, ou seja, é uma história que se passa numa sociedade opressiva e controlada. É um livro que mistura conspiração, romance, crítica social, espiritualidade e ficção científica. Tudo isso ambientado aqui em Apucarana. O que você encontra em O Novo Mundo? Leitura rápida, reflexões profundas, emoção, crítica, conspiração. Um livro de bolso, para quem sente demais, para quem pensa demais e já não acredita nas versões oficiais. Conheço o trabalho do João, do Cássio, já tem um bom tempo e ele não me cansa de surpreender, tanto pela qualidade
como pela criatividade, como a maneira dele procurar se reinventar também é uma coisa muito admirável. E nesse trabalho em específico, ele juntou duas coisas que eu gosto muito, que é a fantasia e a realidade. A história ela começa pequena, ela começa com detalhes, com situações que conecta a cidade de Apucarana, nos traz esse sentimento humano, esse sentimento solidário, e dentro de uma narrativa bem construída, bem amarrada, o autor ele sabe conduzir uma história e nos transmitir suas ideias de forma simples. A narrativa tem um ritmo excelente, é acessível, fluida e nos prende do início ao fim. O tipo de leitura que você devora em pouco tempo? Ele fala sobre a cidade de Apucarana, mas ele não fala sobre essa cidade nossa atual, ele fala sobre uma cidade transformada. Para quem conhece muito Apucarana, você vai lendo o conteúdo, você imagina todo o trajeto daquele conteúdo. Ele tem muitos momentos marcantes. E o melhor, né, é o final, que já não bastasse as várias surpresas durante a história, ele vem e fecha com chave de ouro. E o que mais me chamou a atenção nessa história do Novo Mundo foi essa narrativa se desenvolvendo, se desenrolando de leste a oeste da cidade, passando por lugares que a gente conhece e as coisas que ali estão e como ficam dentro do desenrolar da história. Impressionante. Agora a grande oportunidade. Depois de um lançamento inesquecível, o Novo Mundo continua disponível, mas agora com um combo especial. O Trio do Despertar. Livro físico autografado, mais audiolivro narrado, mais versão digital. Uma experiência completa, leitura, escuta e presença. Um mergulho completo na história, em qualquer lugar, de qualquer forma. Valor total do combo? R$ 78,00. Mas por tempo limitado, você pode garantir tudo isso por apenas R$ 49,90. 35% a menos, sem abrir mão de nada. E o melhor, o frete é grátis. A oferta é por tempo limitado. Nossa produção é independente e a tiragem pequena. Aproveite! Garanta seu Trio do Despertar agora, antes que esta oportunidade se esgote. Se você gosta de distopias inteligentes com conteúdo e emoção, O Novo Mundo é leitura obrigatória. Eu indico a todos vocês a leitura do livro O Novo Mundo, desse escritor talentoso e promissor que é o João Cássio. Quando tu lê, tu vai lembrar de mim. Nunca mais tu vai olhar para uma carriola da mesma forma. Esse livro não é só uma história, é um espelho da realidade, é a compreensão do novo, é o sinal que você pediu. O mundo está mudando. Você está pronto? Clique agora. Bom, isso daí foi o que foi apresentado, né? Como que é seu nome? Letícia. A Letícia chegou a aparecer no Insta dela, né? E o que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes o trabalho de divulgação... Hoje o escritor ele tem algumas possibilidades de não depender tanto do sistema, né? Mas só que tem que trabalhar bastante, né? Para fazer a divulgação. Para fazer esse vídeo assim pode parecer uma coisa simples na hora que está assistindo, mas isso deu um trabalho do caramba. Além de todo o estudo, é muito tempo, é um roteiro, é você fazer gravações com pessoas, é um trabalho e tanto. Para fechar, né, eu teria mais uns 20 minutos, mas eu vou fechar com 3 autores que explicam por que muitas coisas que estão antes na ficção, depois acabam acontecendo na realidade. O primeiro deles, deixa eu ver se está na ordem aqui. O primeiro vem da filosofia clássica, que é o Aristóteles. Né? Na Poética, ele diz que as obras de ficção, as poesias,
elas retratam não o que acontece, mas o que poderia acontecer. Então toda ficção é aquilo que pode acontecer. E logicamente, se pode acontecer, muitas vezes acontece. O segundo é a programação preditiva, que é do Alan Watts, que é um autor, a gente diz que ele é uma espécie de teórico da conspiração, porque, na opinião dele, existe uma elite no nosso mundo, uma elite muito rica, inescrupulosa, que se reúne ali na sua salinha e debate o que eles querem que aconteça no mundo. Então, e são coisas impopulares, que é contra as pessoas, a favor deles. Só que ao invés deles chegarem e já colocar a proposta na mesa para as pessoas, eles incutem essas ideias em obras de ficção, para que as pessoas já começam a amadurecer aquilo na sua cabeça como uma possibilidade. E no devido tempo, aquilo acaba acontecendo. Essa é a teoria do Alan Watts. E a terceira, que é parecida com a segunda, mas um pouco menos viajada, é a profecia autorrealizável do Robert Merton, não sei a pronúncia, é um sociólogo norte-americano, que consiste em você lançar uma ideia numa obra de ficção e deixar aquilo brotar. Não necessariamente isso é feito, na opinião dele, por elites que querem mudar a coisa toda. E também, finalmente, a sincronicidade do Carl Gustav Jung, porque toda obra de ficção, primeiro ela é concebida internamente e depois ela pode ou não aparecer na vida real. Como eu considero que foi uma sincronicidade eu estar aqui hoje no dia do meu aniversário, com o meu amor e o meu filho, juntos, e prestando algumas informações para vocês, que eu espero que a distopia ela não serve para a gente se deprimir. A distopia serve para a gente olhar para futuros possíveis e quando eles se mostrarem indesejados, a gente fazer a nossa parte para que eles não aconteçam. Eu tenho certeza que vocês são inteligentes, estão prestando atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo e trabalhando na área de vocês, na vocação de vocês, com honestidade e talento, certamente vão fazer a sua parte também para não acontecer tudo isso que está previsto nas distopias. Muito obrigado e obrigado pela instituição, pela oportunidade. E o livro está disponível, eu trouxe alguns exemplares, se alguém se interessar, tem um livro físico, eu já faço o autógrafo agora. Se vocês tiverem alguma pergunta também, fique à vontade. Por que do núcleo? Porque eu acredito que o João Paulo é uma espécie de cidade dentro de Apucarana. E eu quis prestigiar a galera de lá. Lá tem umas partes importantes que acontecem no João Paulo. Não, eu vou comprar pra ler, mas daí eu queria saber o porquê. É que eu sou do João Paulo. É muito engraçado. Senão eu vou estar voltando pro João Paulo. Mais alguma pergunta, professoras? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você consegue se lembrar em que momento a palavra, que em princípio foi o seu instrumento de trabalho no jornalismo, né, em outros, na música também, ela se tornou imprescindível para se transformar numa configuração estética do livro, da história, de uma narrativa? A palavra em si? Como é que essa migração da palavra na música, no jornalismo, nas suas experiências anteriores, ela se mostrou necessária para que se transformasse na narrativa mesmo? Eu acho que foi uma descoberta, professora, porque eu nunca me imaginava escrevendo ficção, por exemplo. Né? E uma coisa também catártica, porque na psicologia, por exemplo, quando você consegue contar o que está se passando na sua mente, quando você consegue colocar em palavras uma emoção, você tem uma espécie de libertação. Esse é o princípio de boa parte das teorias dos psicólogos, né? Você dar nome ao que você está sentindo é um ato libertador. E muitas vezes tem muitos textos que a gente escreve, ou algumas músicas que eu faço, que eu nem publico.
Mas só esse efeito catártico já vale por si. É isso então, pessoal. Obrigado, então, e tudo de bom para vocês aí. Obrigado. 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 Muito obrigado. Viu? Muito especial para mim estar aqui hoje.